Olha, não sei se foi só pra mim, mas essa semana a minha timeline das redes sociais estava abarrotada de cenas, de vídeos desse pastor mirim, o pastor Miguel. Talvez tenha sido pra você também, né? E aí o que aconteceu foi que ontem eu vi uma notícia, que eu quero falar com vocês mais adiante aqui. A manchete é: Conselho Tutelar proíbe pastor mirim de continuar pregando em igrejas. E aí eu quero ver com vocês aqui alguns vídeos, né, breves, bem breves mesmo, desse pastor mirim, e depois ler essa reportagem com vocês e pensarmos algumas coisas sobre essa situação, né? Vamos começar vendo alguns vídeos do pastorzinho Miguel. Então, primeiro aqui, um que rodou bastante, que circulou bastante aqui. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou fazendo? A casa é minha e vai ter culto lá. Abre a boca! Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou. Tá, esse foi o primeiro, né? O segundo é esse aqui, ele falando em linguagem de sinais. Vamos ver. Deus mandou te falar que tudo vai passar, que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Chora de azul. Deus mandou. Que é isso? Que é isso? Tá. E aí o terceiro vídeo é ele numa entrevista aqui, o pessoal comentando sobre o olhar dele, né? Vamos ver aqui, tá no podcast. Você já passou 23, olha. Pastor, né? Corrige aí o 21, tá, irmão? Porque o irmão quer falar de mim, mas não escreveu, o irmão sabe. Vamos lá. Assim como o Bolsonaro disse que a Covid era uma gripezinha, quem disse isso não foi o Bolsonaro, foi o doutor Cláudio Varela, né? Da Globo. Eu disse assim, que tem igreja que fala assim, o Senhor é meu pastor e nada lhe faltará. E eu disse, tá amarrado e tá amarrado mesmo. Tá. Esses são os vídeos que eu quero mostrar pra vocês. Tem vários vídeos, são incontáveis aqui, um mais esquisito do que o outro, né? E aí eu quero ver com vocês a reportagem, como eu falei, que daí diz que o Conselho Tutelar proíbe agora o pastor Miguel de pregar nas igrejas. Então diz o seguinte aqui, olha. A decisão foi tomada após Miguel Oliveira ter recebido ameaças por conta de suas declarações. Miguel Nascimento, conhecido nas redes sociais como Pastor Mirim, vem agitando a web com suas pregações desde o início deste ano e tem sido constantemente criticado pelas declarações durante os cultos evangélicos. Na última segunda-feira, dia 29, a página Assembleianos de Valor revelou que o Conselho Tutelar proibiu o adolescente de apenas 15 anos de realizar pregações em igrejas evangélicas. Segundo o portal, a decisão teria sido tomada após um encontro entre representantes do Conselho Tutelar, os pais do jovem, Érica e Marcelo, e o pastor Marcinho Silva, líder da Assembleia de Deus Avivamento Profético, igreja na qual o adolescente realiza as pregações. A determinação envolve a suspensão por tempo indeterminado da agenda de compromissos de Miguel Oliveira, resultando no cancelamento de todos os eventos previstos. Também foi estabelecido que Miguel deverá se afastar temporariamente das redes sociais. Desta forma, ele está proibido de usar o próprio perfil do Instagram, que possui cerca de 1 milhão de seguidores, o que também impede as pregações e revelações online. Além disso, ele deixará o ensino à distância e deverá retomar as aulas presenciais na escola. De acordo com informações divulgadas pela página Gospel, as proibições foram estabelecidas após uma série de polêmicas envolvendo o pastor Mirim nas redes sociais. Em um vídeo que circula na web, por exemplo, Miguel aparece rasgando exames médicos de uma mulher visivelmente abalada enquanto grita: "Eu rasgo o câncer, eu filtro o seu sangue, eu curo a leucemia". Diante da repercussão negativa e das ameaças recebidas, os pais do adolescente buscaram o apoio do Ministério Público de São Paulo,
A Promotoria da Infância e da Juventude assumiu a responsabilidade de acompanhar a situação, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, que orienta a atuação do órgão em caso de risco envolvendo menores. Com apenas 15 anos, Miguel Oliveira tem ganhado visibilidade na internet por suas declarações feitas durante cultos evangélicos. Em uma delas, inclusive, ele afirma ter nascido sem audição, sem cordas vocais e sem os tímpanos, e que teria sido curado milagrosamente aos 3 anos de idade. Desde então afirma ter iniciado sua trajetória como pregador e diz que tem a missão de espalhar sua mensagem religiosa por diversas regiões do país. Então, assim, só li integralmente aqui porque tem alguns elementos importantes para a gente poder compreender todo o contexto aqui do que aconteceu. Ele não foi proibido, até eu compreendi aqui, de pregar, né, publicamente, porque seria proibido fazer isso, né? Seria proibido crianças sei lá, falar em cultos ou pregar em cultos, mas sim porque ele está sendo alvo de ameaças, né? Justamente por coisas que ele diz nesses vídeos, diz nesses cultos. Então, assim, algumas coisas possivelmente chocaram as pessoas, revoltaram as pessoas e elas passaram a agir agressivamente, o que é lastimável também, né? Você pode assistir isso aqui e achar grotesco, bizarro, patético, absurdo, incompreensível, sei lá, ou outros termos aqui muito mais ofensivos, mas isso também não legitima ninguém sei lá, ameaçar o menino ali, o jovem, né, o adolescente, ameaçar o adolescente, sei lá, insultar o adolescente, são coisas totalmente distintas, né? Você discordar da pregação dele, você discordar da visão religiosa dele, você discordar sei lá, de tudo que ele representa, não quer dizer que você tem que, sabe, intimidar a pessoa e tentar forçá-la sei lá, a se silenciar por causa disso. Eu acho que isso aqui ultrapassa, inclusive, vários limites, tanto de liberdade religiosa, por mais que, como eu falei, que você acha absurdo isso aqui, quanto de liberdade de expressão, né, de poder dizer algumas coisas. É claro que algumas falas dele podem ultrapassar, inclusive, o limite da razoabilidade e instigar, né, risco direto para as pessoas, né, para os fiéis dele ou para as pessoas que ouvem isso, né. Por exemplo, uma pessoa que está, sei lá, com uma doença grave, que existe tratamento, e daí vai num culto desse pastorzinho aí, e ele diz que ele vai curar, sei lá, por algum milagre, ou Deus vai curar, né, e a pessoa para de se tratar e morre por causa disso, você tem ali uma relação direta, causal, entre a pregação dele e o dano a uma pessoa. E isso não me parece que tem que ser protegido pela liberdade de culto. Tem um filme bem interessante, eu não vou lembrar agora o nome do filme que eu assisti, eu era, sei lá, eu era adolescente quando eu vi esse filme, que é um filme que conta uma história verídica nos Estados Unidos, né, uma história real nos Estados Unidos, foi dramatizado para televisão, né, é um filme para TV, não foi um filme para cinema, para TV. Eu vou tentar encontrar aqui e vou pôr para vocês aqui a imagem do nome do filme, né? E é a história de um casal religioso, né, fundamentalista religioso, e tem um filho com diabetes. E aí eles frequentam lá o culto e uma hora o pastor diz que vai curar o menino do diabetes e que ele não precisa tomar mais insulina. E aí os pais acreditam, a criança vai piorando. Estou dando spoiler aqui porque é um filme muito difícil de encontrar, inclusive, eu acho. Aí a família acredita, para de dar o remédio para o menino adoece, e aí eles vão lá, né, não, vamos ter fé, Deus vai salvar essa criança, Deus vai salvar a criança, temos que acreditar no profeta lá, no pastor, e aí a criança adoece e morre. E aí o pastor vai e diz o seguinte, olha, isso aqui é um sinal de Deus. Deus está aqui mostrando, testando a nossa fé. E ele vai ressuscitar, assim como Jesus, no 3º dia. E daí a família se recusa a sepultar a criança, na expectativa de que no 3º dia a criança ressuscite. E é óbvio que não ressuscita, né? A criança continua morta. E aí vira uma investigação policial, eu acho que vira depois um drama judicial, vira um drama de tribunal. Mas é uma história bem interessante porque mostra justamente os riscos diretos que pode ter uma pregação dessa natureza aqui. Não estou falando que ele levou à morte de ninguém, não é isso, mas quando você brinca com esse tipo de gravidade de situação, né, uma doença, sei lá, que pode levar à morte da pessoa, aí, sinceramente, como eu falei, passa de muitos limites e aí não dá para imaginar que isso seja aceitável, né? Não dá mesmo. E aí entram alguns outros elementos que eu acho que tem que pensar com vocês também. Um deles é se crianças podem pregar em igreja ou não, se crianças podem ser pastores mirins, mini pastores. E aí eu não consigo chegar a uma conclusão em relação a isso. Eu não consigo, aí eu queria ver com vocês, eu conversei com a Carol aqui, a Carol acha que nenhuma criança pode trabalhar, ser remunerada por seu trabalho, né? Então, assim, nenhuma criança pode ganhar dinheiro com esporte, com
sei lá, com atuação, com música, essas coisas, ela discorda veementemente do trabalho infantil, e eu acho que tem um argumento bem plausível por trás disso, mas, por outro lado, eu entendo que há certos ofícios, sei lá, certas atividades que você começa muito cedo. E começa muito cedo porque o teu próprio corpo se forma a partir disso, né? Sei lá, o balé, o piano, sei lá, mesmo a atuação, né? Uma criança que começa muito jovem atuando, pode se desenvolver, pode ter uma curva de desenvolvimento na carreira que pode ser fenomenal, né? Então, assim, eu não consigo chegar a uma conclusão aqui muito fechada sobre isso, e eu penso que na religião é o mesmo caso, né? É um caso como uma criança, sei lá, um ator mirim, um cantor mirim, sei lá, um ginasta mirim, então não penso que, sei lá, não consigo separar uma coisa da outra, né? E eu entendo que, por exemplo, em algumas religiões isso acontece, né? Sei lá, vamos pensar no próprio cristianismo, no próprio catolicismo, né? Que você tem lá os coroinhas que vão na frente lá do altar junto com o padre. Então, assim, eu acho que eu não consigo chegar a uma conclusão, eu realmente não consigo chegar a uma conclusão em relação a isso, mas não deixa de ser bizarro, não deixa de bizarro, né? A linguagem corporal, o modo como eles comunicam, o que ele fala, sabe? Ali os delírios, né? Falando uma língua que, sei lá, não tem nada a ver, a língua de sinais que ele fala ali, sei lá que será isso, mas você observa sabe, toda a performance, todo o teatro feito ali, e é muito chocante, assim, é um pouco, sabe, que é isso, né? Nossa, que coisa esquisita, né? E para quem não é dessa religião, dessa vertente religiosa, é muito mais esquisito ainda, né? Então, chega a ser uma coisa meio assustadora, inclusive. Uma performance que incomoda para mim. Mas eu não sei concluir sobre isso, né? Se isso deveria ser permitido ou não. Nesse caso, como eu mencionei aqui, dessa decisão aqui do Conselho Tutelar, não tem a ver com o fato, pelo que eu entendi, não tem a ver com o fato dele estar no culto, mas sim como consequência disso, né? Então, a visibilidade que ele obteve, aí a reação das pessoas e aí as ameaças, então é para proteger ele, para blindá-lo da visibilidade, de modo que ele possa voltar à normalidade, ter uma vida sem risco, sem perigo. Não acho que tenha sido por causa da pregação, foi por causa da consequência da pregação. São duas coisas distintas, né? E aí pensar outra coisa também, né? Até que ponto que uma criança tem uma maturidade teológica, né? Aí são outros 500, né? Eu não sou teólogo, eu não sou nem sequer crente, né? Então, assim, eu sou ateu, mas já fiz parte de religião, e eu entendo que a teologia, como um campo específico, né, sei lá, de estudo, não vou dizer que de conhecimento, porque tem uma expressão que diz que a teologia é igual pessoas debatendo o tamanho do chifre do unicórnio sem provar que o unicórnio existe. Então, teologia é isso, as pessoas debatendo as propriedades de Deus, a natureza de Deus, sei lá, um monte de coisas metafísicas, sem provar a existência de Deus, sem provar que isso é uma necessidade, e nem sequer que tipo de Deus que existe, né? Porque é outra questão, né? Você falar assim, olha, Deus existe, mas tá, que Deus? Porque existem milhares de divindades, milhares, né, ao longo da história da humanidade. Então, assim, o fato de talvez existir uma divindade não significa que seja uma divindade cristã. Não quer dizer que seja a divindade da Bíblia, sabe, cristã, da Bíblia judaica. Pode ser um outro Deus completamente diferente. Pode ser o Deus do Porto dos Fundos, lá, o Deus da Polinésia. Então, assim, o debate teológico ele tem muitos refinamentos, é profundo, né, tem muitos autores muito sofisticados, inteligentes que trabalham com questão teológica, mas, por outro lado, dependendo de qual for a vertente teológica também, estão debatendo, sabe, coisas que nem sequer se comprovaram como verdadeiras. Então, assim, é um debate altamente especulativo sobre fé. E aí, voltando aqui à questão da criança, né, não sei até que ponto que uma criança tem a maturidade e a carga de conhecimento, né, porque em algumas vertentes religiosas são anos estudando para poder pregar, né, para poder se tornar um pastor, para poder se tornar um sacerdote. Então, eu acho que talvez na vertente que ele siga ali tenha muito a ver com a inspiração do Espírito Santo, sei lá, o Espírito Santo te tocando e falando para você, e você pode simplesmente abrir a boca e falar um monte de coisa. Então, eu acho que pula um pouco esse percurso do estudo e da formação teológica, de modo que você possa se aproximar do texto bíblico, inclusive, né? Não apenas dessa inspiração, sei lá, supostamente do Espírito Santo, mas de você se aproximar do texto, saber desvendar o texto para os fiéis, né? Dentro da sua vertente, obviamente, porque cada vertente vai ter uma aproximação do texto bíblico também. É outra questão, né? Não apenas há uma compreensão distinta do que Deus representa, do que Deus faz, do que ele, sei lá, de como a gente tem que satisfazer esse Deus, mas também da própria maneira de interpretar a religião, né? De interpretar o texto bíblico, de interpretar os atos, o que são os atos bons, os atos, sei lá, que vão nos levar para o céu depois, né? Nós, entre aspas, porque não é minha praia. Mas, sei lá, eu fico observando isso e me dá algum conflito em alguns aspectos.
Um tem a ver com essa questão, né, da linguagem corporal, o modo como está emulando outros pastores, e aí é quase um teatro mesmo, quase sei lá, uma dramaturgia aqui, né, de expressões faciais, sabe, do tom de voz, do rosto gutural, né, tipo, a gritaria. Então isso é uma coisa que você percebe claramente que é uma reprodução do que ele viu a vida inteira. E depois, sobre maturidade mesmo, né, qual a capacidade desse rapaz, desse jovem, de compreender os textos bíblicos, a complexidade dos textos bíblicos e ter algum tipo de conhecimento formal mesmo, né, de estudo teológico para falar o que ele fala, né, daí não me parece que seja o caso aqui. E aí também fica freestyle, né? Religião freestyle, fala qualquer coisa, está valendo, né? Até porque ele é um profeta, considerado profeta, então assim, veria o futuro, supostamente. Então, eu não sei, vai para uma dimensão aí que é bem incompreensível. Bem, eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa história aqui. Primeiro sobre o pastor mirim, né? Se você acha que um adolescente, uma criança pode ser pastor, pode estar ali na frente do culto, ali, trabalhando, né? Trabalhando, tá ali fazendo trabalho. Como é que você entende isso? E aí e estendendo isso para outras categorias também, para outros campos, né? Artístico, sei lá, esporte, atletismo, como é que você percebe isso, né? Eu fico dividido, para ser bem sincero, fico dividido porque há muitos casos de grandes atletas ou grandes artistas que começaram pequenos e isso permitiu que eles se desenvolvessem muito mais do que outras pessoas e quando chegassem, sei lá, a 20 anos, 18 anos, já eram mestres naquilo que eles faziam. Xadrez, por exemplo, né? Jovens enxadristas começam a jogar xadrez quando são crianças e quando chegam aos 18 anos são grandes mestres já. Então, eu não sei, eu fico bem dividido em relação a isso. Eu acho que em muitos casos expandir o potencial, ou compreender o potencial de uma criança ajuda em alguns aspectos, mas não sei, não tenho conclusão sobre isso. Então, o que você pensa sobre essa questão e também sobre a pregação desse pastor mirim, né? Se você acha que tem algum tipo de profundidade teológica por trás disso, né? Se é algo de interessante para ser extraído disso, né? Taca, 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 que é isso? Que é isso? Mas sentindo no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou um apoiador do canal. E só lembrando que meu blog está de volta, está na ativa. E ontem eu publiquei um artigo bem interessante sobre Olavo de Carvalho, um falsificador da filosofia. Eu falei ontem sobre o debate que aconteceu entre o Gustavo Machado e o Morgenstern, que é um olavista. E aí eu aproveitei para poder trazer aqui alguns elementos para você compreender como o Olavo de Carvalho simplesmente delirava completamente quando lia os textos dos filósofos. Ele não lia os filósofos, ele lia a si próprio, né? Ele projetava aquilo que ele achava sobre o mundo e todo mundo tinha que se encaixar nele. Quem ele admirava, ele convertia em olavista e quem ele odiava, ele transformava em comunista, basicamente. Bem, como é que vocês entendem isso aqui? Deixe embaixo no comentário. Um forte abraço e até mais. Tchau. A exibição do primeiro episódio da série documental Folha Corrida, que conta a relação entre o maior jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, e o regime da ditadura, foi um sucesso absoluto. Uma bomba, um documento histórico que vai ficar guardado para sempre. É gratuito assistir e importante. Um abraço e bom filme.